Concluída a votação sobre o item 6, que trata da minuta de resolução do CONSEMA, que revoga as resoluções 36 de 2003, 100 de 2005, 106 de 2005 e 385 de 2018 e torna sem efeito os TCAs nelas previstos, foi aprovada com 18 votos favoráveis, 1 voto contrário e 4 abstenções. Passamos ao item 7 da pauta, que trata da resolução que regulamenta a licença ambiental por compromisso, LAC, e os pareceres de vista recebidos. Saliento que a matéria foi aprovada pela Câmara Técnica Permanente de Gestão Compartilhada Estado-Município e os pareceres vista recebidos foram encaminhados pela FEPAM e pela Miraserra. Coloco em discussão. Peço a palavra, presidente. Leandro CREA-RS. Por favor, com a palavra, Leandro. Naquele momento que os colegas pediram vistas, eu acabei pedindo na sequência, mas já tinha passado o prazo. Tá? Mas, enfim, eu só queria sugerir que fosse feita uma retificação aqui já ali a partir da página 9, tá? Que ali onde se refere a laudo de cobertura vegetal. Ali junto desse parágrafo tem uma frase que se refere a recursos hídricos, nascentes, lagos, açudes, banhados, tá? Isso aí é meio físico. Isso aí pode induzir os colegas biólogos ao erro, né, de se manifestar a respeito de um tema, no caso, meio físico, que não cabe a eles, né? Então, eu sugiro que seja retificado, né, e isso aí seja colocado lá junto ao laudo geológico, que é o mais adequado. Era isso, presidente. Continua em discussão. Lisiane. Agora que eu aprendi a levantar a mãozinha aqui, achei onde é que é. Eu tenho as considerações, claro, para fazer, né? Já que eu me debrucei em cima do parecer. E realmente, cada vez que eu me aprofundo, eu fico mais surpresa com as coisas que têm passado aqui no CONSEMA, né? Vejam bem, a maioria, não digo a maioria, mas alguns não devem ter nem lido todo o parecer e muito menos ouvido o link que eu encaminhei, tá? Que foi um debate que ocorreu em julho, tá? Que eu ouvi, né? Eu sou registrada para ouvir esses debates da ANAMA, tá? Que é a Associação Nacional dos Órgãos Ambientais Municipais. Então, é nacional, dos municípios nacional, certo? Junto com a Frente Parlamentar Ambientalista. E me chamou a atenção bastante, né, algumas coisas que não parecem terem sido colocadas muito para a grande maioria. Em primeiro lugar, né, o Código Ambiental, nos artigos em que está tratando, em que se regulamenta esse LAC, ele está sob júdice, está na mão agora do ministro Lewandowski, certo? Então, só de início, né, eu já acho que tem uma baita uma segurança jurídica, né, e que, inclusive, até me deu uma vontade de nem fazer nada, me desencorajou a fazer debate, porque é uma total incerteza dos resultados futuros. Digamos, se for procedente a ação de inconstitucionalidade, direta de constitucionalidade, como é que ficam os casos aqui que nós tivermos instaurado, né, termos efetivado? Como é que ficam esses casos, né? Então, eu acho só por aí eu já acharia tremendamente inviável estarmos discutindo isso. Num segundo momento, eu também me refiro novamente, né, repiso, a questão da falta de referencial técnico, né, teórico, porque na Câmara Técnica de Gestão Compartilhada do Estado do Município, onde eu já fui presidente, inclusive,
quando era o SIGA, a gente tinha atas, né? E não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu peço material, foi utilizado para chegar a tais conclusões, ou o material gerado, e simplesmente vem as planilhas, 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 e não existe quem fez o quê, quem falou aonde, da onde partiu, para onde é que nós estamos querendo chegar, né? É simplesmente uma discussão, a gente nota assim nas planilhas que houve uma discussão, se mudou, esse alterou, mais nada. E o referencial de base também não foi entregue. De mais a mais ainda, nós temos um outro probleminha, né? Que é a questão da não incorporação, pelo menos não se viu essa incorporação das contribuições feitas à consulta pública. Além de mim mesma, né? Eu reconheci outros nomes que com certeza teriam muitas contribuições dentro desse LAC, tá? E não me senti representada. Aliás, eu sequer tive resposta sobre o que eu propus na consulta pública. Ao contrário do que nós temos visto aqui no CONSEMA, em outras questões, né? Onde a Câmara Técnica, e depois do final o CONSEMA, ele fica sabendo o resultado dessa consulta pública. Me desculpe se foi numa reunião que eu não estive presente, por motivos de conexão, mas não vi isso em lista nenhuma de pauta. Então, além de não ter me achado incluída no LAC aqui, nessa proposta, pela consulta pública, eu não tive nem sequer retorno sobre o que eu escrevi. Né? E assim como eu acho que outros também não receberam. Então, isso acho que desalenta um pouco as pessoas que participam dessas consultas públicas, porque a gente não tem nem retorno se foi ouvido, se não foi ouvido, se entrou, se não entrou. Isso é um caso já paralelo, né, ao fato de não estar essa consulta pública consultada ou discutida na Câmara Técnica de Mérito, se é que eu posso chamar que é de mérito. Por mim, essa discussão teria sido feita na Câmara Técnica de Planejamento Ambiental, porque isso é uma política macro, né, teria sido discutido lá na política macro, vale para o Estado todo. Enfim, também acho que, como deixei claro ali, que isso, na verdade, não é uma licença, é um mero cadastro, não só sei o que digo, né? Não tem a questão das áreas prioritárias, não tem a questão do zoneamento ecológico estadual, econômico estadual, que seria a base, né? Porque nós estamos tratando de um licenciamento que se baseia em informações de um banco de dados, né, de alguma coisa que já se tenha conhecimento. E nós não temos o zoneamento ecológico e econômico sequer. Né? Então, um dos pilares, né, essenciais do LAC, nós já não temos. E também a questão da busca só pelo dano e pela punição, né? Quando a gente enxerga, além de um cadastro, acha que é uma licença e não um cadastro, nós vamos ter o quê? É uma busca pelo depois. E se aconteceu algum dano, se alguém viu, se alguém não viu, se alguém viu e fotografou e mandou direitinho, se correu tudo bem, aí vai a fiscalização, né? E se achar ok, ainda assim ainda cabe recurso. Então nós estamos assim passando de uma instância que é tá na lei, é um princípio básico constitucional de prevenção e precaução, nós estamos passando já para uma etapa seguinte, que é a fiscalização, reversão, se der, do dano. Também, não só sou eu como digo, não sou eu que digo, né? Está lá a própria Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, a ANAMA, que considera o LAC como uma declaração de incompetência, entre aspas, tá? Está bem na minha coisa, não sei o que estou dizendo. É a ANAMA, de órgãos municipais do país, que traz exclusão total do controle social e grande prejuízo aos municípios. O que se requer é investir em processos, procedimentos e equipes técnicas qualificadas e capacitadas, aliadas ao sistema de informação, que aí eu volto a dizer, não temos nem o zoneamento ecológico e econômico. Tá? Nós também, eu coloquei até um link para isso, para quem quiser assistir, para ver toda a discussão que houve, né?
Nós vamos ver uma sobrecarga no corpo técnico e jurídico, com certeza vão haver judicializações, já do princípio da acta subjúdice, fora toda a demanda que vai haver depois em relação a isso. E também temos o caso da Bahia, que foi citado, inclusive, para referendar essa proposta, que o caso da Bahia é emblemático, estão 10 anos lá e não está funcionando. Tá? Então, eu me dei trabalho de dar print, eu poderia ter conseguido o original, tá? Mas é que o pessoal estava lá na Escócia e estava meio complicado de conseguir. Já estou finalizando, eu acho que eu tenho o direito, tá? Até porque para conselheiro... O tempo legal de ter mais um minuto. Senhor, vou lhe dizer uma coisa, enquanto o regimento interno, não quero ser ríspida, mas enquanto o regimento interno não estiver sido de forma diferenciada revogado, ou alterado, os minutos, 5 minutos, é só para não conselheiros, os outros não têm tempo no regimento interno, tá? Então, eu me dei trabalho de gastar várias noites aqui. Presidente, eu sugiro que a Mira-Serra monopolize a pauta, então. Eu só estou concluindo, o senhor pode me deixar concluir, que a gente termina logo, para não ficar numa discussão infrutífera, tá? Vou lhe dar um minuto e só um minuto, eu vou só fazer uma consideração sobre o que a senhora falou. O artigo 31 do regimento diz que os conselheiros usarão da palavra mediante inscrição para prestar ou solicitar informações. Aos oradores, na ordem de inscrição, serão concedidos 5 minutos, admitida a permuta de tempo, invertendo-se a ordem. Em casos excepcionais, a bem do andamento dos trabalhos, a presidência poderá, mediante consulta, conceder aos oradores um período mais longo de manifestação. Sim. Então, eu estou terminando e eu acho que é um caso excepcional, já que eu gastei muito tempo fazendo esse parecer. Para concluir, então. Então, diante do exposto, né, a gente se posiciona pelo aguardo do julgamento da ação direta de constitucionalidade, tramitação no Supremo, pelo retorno à Câmara Técnica, de modo a considerar as contribuições advindas da consulta pública, bem como as demais considerações apresentadas nessa análise. E que a gente não se esqueça, tá, do nosso compromisso com o fortalecimento do CISNAMA e do CISEP. Viu? Não demorou tanto assim. Obrigado. Continua em discussão. Guerra, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Então, eu gostaria de parabenizar a Mira-Serra pelo parecer. A IGREC está de acordo com o parecer. Eu só gostaria de destacar dois pontos. Não gostaria de repetir tudo que já foi colocado. Mas, assim, né, lendo nos considerandos da minuta, né, coloca isso que uma parcela das atividades possui seus riscos e impactos ambientais conhecidos, né? E para avaliar conhecer o impacto, a gente precisa de uma análise e não só um registro ou cadastro. Então, a gente concorda com a Mira-Serra, que foi bem colocado no parecer de vista. A gente também concorda com uma situação complicada, que essa da segurança jurídica, né, a situação subjúdice a partir da ação direta de inconstitucionalidade, e para nós também não é o momento de implementar algo assim enquanto não temos segurança jurídica. Então, a gente concorda com o parecer da Mira-Serra. Obrigado. Continua em discussão. Marjorie. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, secretário. Eu gostaria só de mencionar alguns pontos aí colocados pela conselheira Lisiane. Primeiramente, com relação a essa minuta ter sido debatida na Câmara Técnica em que foi, né? Isso foi votado nessa plenária e aprovado por maioria, então não foi uma decisão unilateral, essa plenária deliberou por isso. Outra questão, a questão que ela coloca da falta de tecnicidade nos pareceres ou de participação de pessoas que tenham a profundidade técnica no tema e ao contrário disso, nós estivemos por muito tempo focado nas questões técnicas e uma própria equipe da FEPAM que fez essa solicitação ao Conselho. Então, todos aí estão cientes e sabem
de que isso não é um cadastro, como foi mencionado, é um licenciamento, não é uma isenção, e que nós temos aí a segurança ambiental para, dessa forma, conduzir essas atividades que nós entendemos que temos o conhecimento pleno e que podem ser licenciadas desta forma. Não existe uma decisão jurídica contrária a esse formato de licenciamento. O caso segue em julgamento, o que não nos impede de conseguir avançar nesse momento aqui no Estado, e em caso negativo, nós podemos sim retroagir no momento subsequente. Então, o meu posicionamento enquanto FEPAM é de que todas as avaliações foram feitas, de que as considerações das consultas públicas não são um debate, não são uma discussão, porque as câmaras técnicas são soberanas para avaliarem e definirem, elas recebem os apontamentos da consulta pública, mas isto não é um momento de discussão, e sim aqui na plenária, como bem fez a conselheira Lisiane, mas eu sugiro que esse assunto já tenha maturidade suficiente para que seja votado, porque ele é executado em muitos estados do nosso país e vem sendo reconhecido a cada mês sobre diferentes aspectos, caso a caso, na justiça ou não. Então, o Rio Grande do Sul também precisa avançar, e a FEPAM entende que esse é o momento e essa é a melhor forma. Muito obrigada. Continua em discussão. A Sociedade de Engenharia pede a palavra, presidente. O PAN também pede a palavra. Antes, o Israel havia se inscrito antes. Israel da UPAN. Uma boa tarde a todos. Eu não vou também me tornar repetitivo com pontos em que a Lisiane colocou, mas a UPAN solicita que eu dê o apoio, né? Ou melhor, a UPAN coloca apoio ao parecer da Mira Serra, né, em relação a 100% do parecer. Então é isso, é só registrar o apoio que a UPAN assina e acompanha o parecer da Mira Serra. Silon, por favor. Boa tarde a todos, é Silon, Sociedade de Engenharia. Presidente, eu entendo que essa alegação de suposta insegurança jurídica no processo, ela, como bem fundamentou a presidente da FEPAM, eu entendo que existe uma outra falta de fundamento nisso, porque no Brasil tudo está relacionado hoje, infelizmente, em razão da nossa Constituição de 88, a uma insegurança jurídica, porque qualquer decisão do órgão licenciador, muitas vezes ela é contestada num estágio muito adiante e muitas vezes é obrigada a retroagir. E como bem salientou a presidente da FEPAM, esse assunto já é um assunto, digamos, de domínio em outras unidades da federação, que tem avançado nesse sentido. Então, o entendimento da Sociedade de Engenharia é que o assunto deveria ir para votação e ser levado a termo, e caso aconteça alguma coisa, que qualquer decisão nossa que está sujeita a alguma contestação jurídica no futuro, esse assunto retroaja se necessário, o que a Sociedade de Engenharia não acredita venha acontecer, tendo em vista que ele vem sendo já implantado em outras unidades da federação. Então, essa é a manifestação, que o assunto seja levado a termo na reunião de hoje. Obrigado. A Luana, do Movimento Rossler. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria inclusive que constasse em ata o que eu vou falar agora, porque está ficando muito chato e, pelo que eu entendo, nós estamos em 1h09 de reunião e a única vez em que eu percebi em que algum conselheiro foi tolhido a palavra foi com a conselheira Lisiane, e não é a primeira vez que eu vejo acontecer isso nesse conselho. Então, eu gostaria de, mais uma vez, denunciar esse descontentamento com esse tipo de situação. E eu gostaria, sim, que ficasse constado em ata que isso tem acontecido constantemente. E eu acho que isso não deve acontecer com conselheiro nenhum. E o segundo ponto é que, sim, assim como os demais conselheiros que também manifestaram apoio ao parecer da Mira Serra, eu também manifesto meu apoio, o Movimento Rossler manifesta seu apoio, principalmente porque fere o princípio do não retrocesso ambiental e da precaução, no mínimo.
Então, acho que realmente esse LAC não deve ser aprovado. Obrigada. Tiago da Fiergues. Não vou deixar de fazer uma consideração que a única interrupção foi em razão de que a conselheira Lisiane foi a única que ultrapassou o tempo de 5 minutos previsto e ainda lhe foi concedido um tempo adicional. Tiago da Fiergues. Presidente, muito obrigado aí pelo espaço. Eu gostaria de fazer algum comentário breve aí sobre as manifestações do parecer da Lisiane relacionada à consulta pública. Eu tive a oportunidade de coordenar o grupo de trabalho da LAC, que, após a consulta pública, analisou todas as manifestações que foram realizadas e recebidas, né, durante o período em que ela ficou aí sob consulta. Eu tenho um breve material aqui para ilustrar, 3 slides. Eu poderia compartilhar com vocês durante o meu tempo de apresentação. É possível, presidente? Desculpa, Tiago, não deu para entender. É para compartilhar? Eu tenho um pequeno material aqui para ilustrar sobre a questão tens, da tá? consulta Não, pública. eu não tinha E eu entendido se era para gostaria tentar de... compartilhar aqui, mas tu fará aí a compartilhação. Questão de ordem, presidente. Esse material foi entregue conforme eu pedi no pedido de vista? Eu não recordo de ter visto Foi, esses Elisiane. slides. É um material, na verdade, que você recebeu, que eu fiz alguns recortes para mostrar para os colegas, e você vai identificar ele assim que eu apresentar. Mas é mais para os conselheiros terem uma informação que, de forma adequada, de como foi o processo de avaliação da consulta pública. Posso rapidamente compartilhar aqui? Já estou autorizado? Pode compartilhar. Tem 3 minutos. Bom, rapidamente, esses todos estão visualizando o material. Esta foi a planilha que a Lisiane recebeu junto com o Drive, com todas as informações que foram avaliadas da consulta pública. Tá? Essa planilha, ela consta o nome, a instituição, o município, as considerações que foram feitas, algumas observações pertinentes e o encaminhamento bem objetivo das propostas trazidas na consulta pública. Aqui é importante destacar que nem todas as contribuições recebidas na consulta pública foi possível avaliar e considerar na minuta de resolução. Tá? Foram 23 contribuições recebidas e delas muitas opiniões, muitas manifestações, posições contrárias, posições favoráveis, mas que de fato não puderam ser analisadas sob o ponto de vista de incluir ou não alguma considerações sobre a minuta em si. Tá? Nós tivemos das 23 contribuições, 12 apenas que foram possíveis de serem avaliadas e, de alguma maneira, respondidas nessas outras 2 colunas que foram colocadas aqui, que foram os comentários que o grupo de trabalho fez e um com a posição do GT. Algumas manifestações trazidas já constavam na minuta de resolução, como, por exemplo, algumas manifestações referentes à necessidade de outorga, que já está lá no artigo 6º, outras manifestações referentes à questão de ocupação de APP ou autorização prévia que já constava na minuta de resolução, e outras contribuições que foram incluídas e foram motivadas a partir das contribuições da consulta pública. Aí eu trago aqui quem viu a minuta que foi posta em consulta pública e a minuta que foi submetida aqui ao plenário do CONSEMA, deve ter notado uma série de artigos com redações diferentes. A maioria deles foi motivada em função das contribuições recebidas na consulta. Aí eu trago para vocês aqui 3 destaques. Primeiro, a questão das atividades que não são sujeitas à LAC, a questão da localização de empreendimentos em unidades de conservação em zona de amortecimento, isso não tinha na minuta, foi um item da consulta pública. A questão de regularização da instalação e operação de empreendimentos, que não é necessário
não vai ser aplicado o LAC para regularização de empreendimentos. Isso não estava explícito na resolução. A partir das provocações, nós acabamos incluindo. E também modificamos e deixamos mais explícito a questão da geração de efluentes líquidos a partir do processo produtivo, que estava em outro artigo, outro dispositivo, a gente acabou trazendo para cá, em função de dúvidas que ocorreram. Incluímos também um artigo aqui relacionado à fiscalização ambiental. Tivemos algumas manifestações referentes à preocupação sobre a fiscalização desses empreendimentos. Acabamos incluindo um parágrafo único também aqui sobre a questão da fiscalização, que o empreendimento pode ser fiscalizado a qualquer momento. E também um sobre... Ok, já estou concluindo aqui, presidente. E um artigo também, e uma série de itens da descrição de documentos, que até recebidos pelo DRH, onde constam os ajustes de alguns documentos, como outorga e dispensa do direito de uso da água, né? Que são documentos também que foram caracterizados. Todos esses itens foram motivados pela consulta pública. Então, só faço esses esclarecimentos aos conselheiros, que realmente a gente avaliou e fez uma ponderação sobre os aspectos que considerar e trouxemos a todos aqui, tá? Só essa ressalva aí. Agradeço, presidente. Obrigado. Não há mais nenhum inscrito. Mais alguém queira discutir? Não havendo mais... Estou com a mão levantada faz um tempão já. É que a senhora já discutiu. Mas... Então, gostaria de pedir a palavra, por gentileza, conselheiro. Impressionante. Desculpe, eu não identifiquei quem é. Luana. Vou ligar minha câmera aqui, espero que minha conexão não caia. Bom, Luana também já se manifestou. Tem que botar em votação. Como o assunto é um assunto realmente que exige debate, enfim, e nós temos uma previsão, que embora não seja para discussão, mas é de que, em casos excepcionais e bom andamento dos trabalhos, no parágrafo 2º do artigo 31, no qual fala das inscrições, que o parágrafo 1º, que eu referi antes, concede 5 minutos. Parágrafo 2º diz que, em casos excepcionais para o bom andamento dos trabalhos, a presidência poderá, mediante consulta plenária, conceder um período mais longo. Nesse caso, nem seria um período mais longo, seria outro período. Mas eu vou, razão de ser uma matéria aí que tem dado bastante discussão, consultar o plenário se podemos conceder mais um tempo, 1 minuto, 2 minutos, para, no caso, se inscreveram novamente a Lisiane e a Luana. Então, consulto o plenário, se concedemos mais 2 minutos para se manifestarem. Aqueles que já se manifestaram e solicitarem mais uma vez. Em votação. Com 23 votos, 15 pela aprovação, 5 contrários e 3 abstenções, eu propus, então, mais 2 minutos para aqueles que já tinham se manifestado e pretenderem se manifestar novamente. A Lisiane primeiro e depois a Luana inscritas, então. A palavra, Lisiane. Bom, em primeiro lugar, eu não... É para mim falar ou não?
Sim, sim, a palavra. Tá, então já desconta, né? Então, assim, ó, em primeiro lugar, esse arquivo veio só o número de pessoas que tinham falado com os arquivos que não davam para abrir, tá? Então, só para constar. Em segundo lugar, eu acho que ninguém leu realmente os dados que constam de pesquisa feita na Bahia, tá? Dados, não são projeções, são dados, tá? Eu acho que então ninguém consultou. Segundo, eu não vi explicação técnica nem jurídica consistente para dizer que já está madura a discussão. E quarto, eu acho que uma audiência pública seria muito bem-vinda, porque consulta pública, onde nós temos, como dito, que a Câmara Técnica é soberana, que vale mais que a consulta pública, como foi dito antes, ou nós precisamos realmente de uma audiência pública, porque é um assunto que vai para toda a sociedade brasileira, desculpe, gaúcha, estou pensamento lá em cima, para toda a sociedade gaúcha, e eu acho que não pode ficar restrita aos nossos conselheiros, diante de fatos, né? Não são conjecturas, são fatos apresentados aqui pela ANAMA, não é por mim, é pela ANAMA, né? Bem conhecidos. Eu acho que nós não temos amadurecimento para discutir isso aqui agora. Então, eu pediria realmente uma audiência pública para debater, ou então, no minimamente, passar pela Câmara Técnica de Planejamento Ambiental, porque é uma macropolítica. Com a palavra, a Luana. Bom, eu faço coro às palavras da conselheira Lisiane e eu acho infundado que esse tipo de assunto esteja sendo discutido por uma Câmara Técnica, porque sim, a sociedade civil precisa participar disso e, nesse sentido, eu acho imprescindível que tenha, sim, uma audiência pública. Esse tipo de informação ele não pode ser discutido e não pode ser deliberado só por uma Câmara Técnica. Concordo em parte com a conselheira Lisiane de se fundamentar em outras câmaras técnicas, mas eu acho que sim, precisa de uma audiência pública e eu acho que isso não pode ser votado hoje. Era isso. Marcelo Camardelli, distrito, a palavra. Boa tarde, secretário e demais conselheiros. É uma pena a tentativa de desqualificação do trabalho da Câmara Técnica, que se reuniu por mais de um ano. O grupo de trabalho atuou permanentemente, de forma muito intensa, entre os órgãos licenciadores, órgãos ambientais, setor produtivo, buscando o melhor encaminhamento com a maior segurança possível para esta minuta hora apresentada. A consulta pública foi amplamente debatida por várias reuniões, inclusive o grupo de trabalho foi reaberto para que pudesse avaliar com a maior profundidade as contribuições da consulta pública. Infelizmente, algumas não foram contribuições técnicas, não vieram a agregar e tampouco qualificar a minuta, apenas expressavam algumas opiniões pessoais, né, que infelizmente para este momento nessa ocasião não seria um momento de avaliar, uma vez que nós precisávamos avaliar questões técnicas e que reforços foram amplamente debatidas. Então, infelizmente, o que está se trazendo aqui não condiz com o trabalho que foi realizado pela Câmara. Tá? Inclusive, quando a conselheira Lisiane fala que recebeu arquivos que ela não conseguiu abrir, poderia, Lisiane, ter solicitado novamente à Secretaria Executiva do CONSEMA algum formato que pudesse abrir, porque, né, eu fui quem encaminhou esses arquivos por solicitação, via e-mail, e todos estão aptos a abrir. Tá? Então, infelizmente, podia ter pedido novamente para que ficasse esclarecido. Tá? Então, só queria trazer esse relato e reforçar mais uma vez que o amplo trabalho feito pela Câmara de Gestão Compartilhada e a aprovação unânime desta minuta, tanto na primeira versão antes da consulta pública, quanto da segunda versão após a consulta pública. Tá? Então, só para deixar registrado o trabalho que foi executado por esta Câmara, tá? E reforçando, foi enviado um link do Google Drive com 17 pastas e arquivos, ou seja, todo o material de trabalho em relação à minuta da LAC
foi entregue conforme solicitado pelo Instituto Miraserra. Com a palavra, Marion. Obrigada, presidente. Para ratificar as palavras do Tiago e do Marcelo, eu pude acompanhar o trabalho e os debates. Grande parte da equipe técnica da FEPAM também pôde acompanhar e encaminhar sugestões, então houve sim um aprofundamento técnico em vários aspectos, né? E queria relembrar aqui que nós estamos atendendo uma disposição do Código Estadual de Meio Ambiente que foi aprovada, né, de que o CONSEMA regulamentasse a LAC e não discutindo sobre a existência dessa licença ou não, porque a lei está em vigor, né, e a quem cabe definir sobre a constitucionalidade desse tipo, né, de instrumento, desse tipo de licença, né, é o STF, e não nós aqui no CONSEMA. Então, coube a nós regulamentar, né, essa forma de licença. Então, seria só para deixar bem clara essa diferença. Obrigada, secretário. Com a palavra, Fabiane Witt. Boa tarde, presidente e demais conselheiros. Eu gostaria também de colocar, assim como o Marcelo, a Marion e o Tiago falaram por parte de suas instituições e a sua representatividade, né, que eu, como representante da FEPAM na Câmara Técnica, com mais 2 colegas da FEPAM, trabalhei junto com os meus colegas intensamente durante todo esse período, tá? Na elaboração dessa minuta, revisando com muito critério, inclusive a questão de toda a documentação, que hoje já existe transparência do que é solicitado no SOL, essa minuta e os documentos que vão ser exigidos para esse licenciamento foram debatidos com todas as chefias da FEPAM, foi uma ampla discussão, né? Então, eu não gostaria de ver o nosso trabalho assim desqualificado, bem pelo contrário, acho que é assim um mérito de todos que se envolveram, né? E hoje essa minuta que chega aqui, depois das vistas, ela foi muito discutida, né? Então, eu gostaria de reforçar isso, né? Que teve muito espaço para cada representante dentro da Câmara Técnica levar, né, para o grupo que representa essa minuta, e muitas contribuições foram trazidas e amplamente discutidas, assim como todos os itens da consulta pública. Tá bem? Obrigada. Não há mais nenhum inscrito, mais alguém queira se manifestar? Israel, da UPAM, conversando aqui internamente, em função que as ONGs do grupo da PEDEMA, né, eu gostaria ainda de passar, e depois a Lisiane pode me corrigir se eu estiver errado, uma vez que a UPAM manifestou apoio ao parecer da Miraserra, não é? Que o que estava sendo colocado lá, em que o UPAM apoiou, o que estava sendo colocado no parecer da Miraserra, o cerne não era propriamente a Câmara Técnica ou a interpretação em relação à consulta pública, mas outros dispositivos que estavam ali sendo questionados. Eu não sei se há a possibilidade só da Lisiane me corrigir ou não se eu estiver errado, uma vez que tem a permuta de tempo, o que restaria de tempo meu eu passaria para a Lisiane, segundo o regimento. Não, passar não, nós já concedemos um tempo a mais, Israel, para que pudesse se manifestar, mas passar o tempo de um para o outro não há previsão. Presidente, a Cidade de Engenharia pede a palavra. Com a palavra. Primeiro, eu gostaria de reiterar que a Cidade de Engenharia se manifestou antes em função do excesso de tempo e, no segundo momento, agora, quando votou a favor de que houvesse os 2 minutos adicionais para que as entidades se manifestassem dentro do processo democrático do CONSEMA. Então, eu fui um dos que votou a favor, em nome da Sociedade de Engenharia. Mas, diante das manifestações que aconteceram, a Sociedade de Engenharia gostaria de cumprimentar, como partícipe também do grupo que trabalhou nessa minuta, e apesar das manifestações, nós temos concordado com a manifestação suplementar, nós continuamos discordando da posição
entendemos que é um casuísmo solicitar nesse momento uma audiência pública e pensamos que realmente deva ser votada essa resolução nessa reunião. Muito obrigado. Mais alguém que queira se inscrever? Bom, então, nós vamos colocar em votação. Para organizar a votação, na verdade, vamos colocar em ordem. Primeiramente, a solicitação da Mira Serra, porque tem um pedido aí de suspensão. Então, caso seja acolhida a solicitação da Mira Serra no seu pedido de vista, o processo seria, então, suspenso. Posteriormente, então, a solicitação da FEPAM, né, também com várias inclusões, e, por fim, a solicitação do CREA. Então, vamos colocar primeiro em votação o pedido manifestado pela Mira Serra no seu relatório de vistas e na manifestação da sua representante. Está, então, em votação. Concluída a votação do pedido da Mira Serra em seu pronunciamento e relatório de vistas, 6 votos pela aprovação, 16 votos contrários e 3 abstenções. Então, indeferido o pedido, portanto. Colocamos agora em votação o pedido. É claro que ainda haverá a última votação, né, que é a votação da própria LAC. Mas agora, então, do relatório com os requerimentos da FEPAM em votação. Concluída a votação, com 17 votos favoráveis, 4 contrários e 4 abstenções, fica aprovado o relatório com os requerimentos formulados pela FEPAM. Agora, coloco em votação o requerimento procedido pelo CREA, que, embora não tenha havido pedido de vistas, houve na discussão o requerimento envio de um e-mail por escrito para... Então, é em votação o requerimento do CREA.
A solicitação procedida pelo CREA, com 12 abstenções, 3 votos contrários e 9 pela aprovação, fica aprovada. Então, aprovada com 9 votos favoráveis, 3 contrários e 12 abstenções. Agora, então, coloco em votação a resolução que regulamenta a licença ambiental por compromisso, LAC, com já aprovados os pareceres da FEPAM e o requerimento do CREA em votação, uma vez que foi indeferido antecipadamente o requerimento da Miraserra, conforme consta já no processo. Em votação. Com 17 votos favoráveis, 7 contrários e 2 abstenções, fica, então, aprovada a resolução que regulamenta a licença ambiental por compromisso, acompanhada com 17 votos favoráveis, 7 contrários e 2 abstenções. Passamos, então, ao item 8 da pauta, que trata da correspondência encaminhada pela Miraserra, onde informa que foi firmado um termo de cooperação entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Comitê CAI e o Instituto Miraserra, tendo por objetivo a proteção do meio ambiente no Rio Grande do Sul, em especial os recursos hídricos e a mata atlântica da bacia hidrográfica do Rio Caí. Com a palavra Lisiane da Miraserra. Obrigada. Então, ainda bem que não precisa de voto, né? Você já conseguiu avançar em algo que está totalmente paralisado, não tanto como se imagina, né? Os dados eles estão correndo, né? Mas a gente também não só de dados, fatos e provas se vive, né? Nós também somos de ações. E dentro das ações, nós fizemos uma parceria, agora, em termos de celebração, em termos de cooperação, com a Promotoria Pública e com o Comitê CAI, mostrando a aderência, praticamente de 100%, a 90 e tantos por cento de aderência entre as metas e programas. Quem é que está com o telefone, está com o fone ligado e que está dando interferência? Então, essa aderência dos planos e metas, que são basicamente os mesmos para os comitês, né, em termos de atingimento de melhor qualidade da água, que é ligado à gestão territorial, e foi aprovado em plenária do Comitê CAI, já está sendo divulgado, a promotoria deve mandar agora os ofícios para os municípios que quiserem aderir a esse termo de cooperação, que deverá propiciar gratuitamente a todos os municípios da Bacia do Caí, seja com um percentual mínimo ou total de inserção do seu território dentro da bacia, vai contemplá-los com um plano de Mata Atlântica municipal e que, no final, vai, juntamente com outros atores, proporcionar um outro produto, que é o Plano Regional de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica da região do Caí. Tá? Então, só não entra quem não quer fazer mesmo, né? Porque não vai ter ônus algum para os municípios, mesmo que eles tenham 1% do território dentro da bacia do Caí. Então, eu acho que é um grande momento, até onde eu sei e pude ver, porque a repercussão foi nacional,
Tem, inclusive, municípios de São Paulo querendo fazer junto com o pessoal do CAI, né? Então, até onde nós temos um horizonte, esse é uma ação inédita no país. Então, eu gostaria só de colocar, né, esse ineditismo, e quando a gente quer, a gente faz, né? Não precisa criar subterfúgios nem usar de inverdades, mas a gente tem também essa possibilidade de parcerias com pessoas que querem realmente que o meio ambiente e o seu ecossistema, né, do qual nós dependemos, eles também estejam sadios. Era isso, está aí o termo de cooperação, era só um informe, tá? E nós estaremos agora divulgando, né, entre os municípios que fazem parte dessa bacia hidrográfica. Era isso, obrigada. Está aberta a palavra, se alguém quiser se manifestar. Não sei se a Lisiane, eu poderia colaborar, a Secretaria Executiva poderia enviar o termo de cooperação para os municípios, se a Mirassá entender que seja conveniente, nós poderíamos, para os municípios que fazem parte da bacia, encaminhar o termo de cooperação. Passamos, então, ao item 9, assuntos gerais. Se alguém quiser se inscrever. Eu queria colocar que esses municípios eles já serão avisados essa semana, tá? Por correspondência específica, até com um questionáriozinho, e são 41 municípios na bacia. Tá? Obrigada. O secretário poderia fazer uma manifestação? Pois não. Boa tarde, meu nome é Álvaro Machado, represento a Secretaria de Turismo do Estado, junto ao Consema. Trabalho já há 28 anos aqui na Secretaria. E eu gostaria de trazer à pauta, assim que possível, junto ao Conselho, uma proposta de um grande projeto que nós estamos trabalhando no Estado, que envolve a criação de um sistema de cicloturismo que possibilite a visita no Rio Grande do Sul, utilizando a bicicleta como meio de transporte entre as 27 regiões turísticas do Estado. E nós temos algumas demandas que se referem, inclusive, a áreas de proteção, a unidades de conservação estaduais, como Parque do Espinilho, por exemplo, com quem eu tive reunido hoje, de solicitação de uma maior possibilidade de inserção dessas atividades com bicicleta, com a chegada de visitantes, junto a essas áreas. Eu gostaria de quando possível, não sei exatamente qual é o trâmite legal para fazê-lo, de apresentar essa proposta para o Conselho, né, porque é uma possibilidade de uma ação turística de baixíssimo impacto e de grande resultado financeiro, econômico para as comunidades onde vão passar essas ciclovias, essas ciclofaixas, roteiros e rotas de cicloturismo. Então, a minha manifestação seria para solicitar um espaço, quando necessário, quando possível, para fazer essa apresentação e divulgar entre os colegas conselheiros aí essa ação que está sendo feita no Estado. Álvaro, podes encaminhar para a Secretaria o projeto e aí solicitando a apresentação, pode ser na próxima reunião do Consema já. Ok, muito obrigado. Cidade de Engenharia, gostaria de pedir a palavra, presidente. Com a palavra, Silão. Eu gostaria de dar o retorno, então, para a plenária, que aquele grupo de trabalho que foi criado para ampliar o programa de controle de exóticas invasoras, ele concluiu o seu trabalho, a SEMA abriu um PROA. Eu vou enviar um número do PROA para a Secretaria Executiva, gostaria que constasse em ata, se possível, para que quem tivesse interesse em acompanhar o andamento, que agora a SEMA, com uma minuta de portaria na mão, ela vai consultar as outras secretarias envolvidas, que são Agricultura e IBAMA, né? Então, esse PROA vai tramitar agora internamente, né, nessas entidades, para que seja levado a termo e depois, quando concluso, a gente trazer para a plenária o resultado e a publicação da portaria.
E também gostaria de perguntar ao senhor se tem alguma novidade daquela ação quanto àquela questão da pesca predatória a menos de 12 milhas do Estado, se a gente tem algum retorno disso, que eu entendo que é unanimidade aqui na plenária, a inconformidade com aquela portaria nacional. Obrigado. Para informar, eu tinha já, na última vez que conversamos, ficado de conversar com a Procuradoria-Geral, Silon, e infelizmente não temos ainda notícia, o processo continua parado, o procurador ia fazer uma nova petição para solicitar, né, andamento e para que seja finalmente aí julgado. Mais alguém querer se manifestar? Israel, da UPAN. Por favor, Israel. Então, a UPAN gostaria de fazer também uma manifestação ainda referente à LAC. Pois não, nos assuntos gerais, é claro que não é mais discussão do assunto, mas pode se manifestar nos assuntos gerais sobre o assunto que quiseres. Caiu? Tá nos ouvindo? Não, voltei. Se é comigo, voltei. Não, o Israel estava falando e acho que caiu. Ah, tá, então o Rafael caiu. Acho que não. Tu queres falar? Lisiane, te escreves? Se ele voltar, nós voltamos para ele. Posso falar? A palavra. Claro. Eu só gostaria de repisar, tá, na questão para encerrar. Não estou nem colocando em votação na NET, já não é o momento, mas deixar bastante registrado isso para quem for assistir o YouTube depois, né? Da nossa tristeza e profundo pesar que não tenha passado uma audiência pública para discutir assuntos de tamanha relevância, como o LAC, de que não tenham sido abordados todos os fatos apontados aqui no caso da Bahia, né? Então, é de lamentar realmente que a gente possa ainda ter um retrocesso maior do que já nós vivenciamos no momento, tá? Então, era só isso, era um recado para as futuras gerações, que eu não deixei futuras gerações para enfrentar isso daí. Obrigada. Israel voltou, não? Mais alguém que queira se manifestar? Não havendo mais quem queira se manifestar, acho que o Israel deve ter caído o sinal, estava falando. Não havendo mais assuntos para tratar, dou por encerrada a 244ª reunião ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente, lembrando a todos que serão convocados para a próxima reunião nos termos e prazos estabelecidos pelo nosso regimento interno. Agradeço a presença de todos. Boa tarde. Um abraço. Boa tarde a todos. Um abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde.